Olá pessoal, a nossa aula de hoje será sobre as bactérias, tá certo? Então, as características das bactérias, elas são unicelulares, né? Ou seja, tem a presença de uma única célula em sua composição. Elas são procariontes, ou seja, o seu núcleo está dissolvido dentro do citoplasma. Ele não tem parede que envolve o núcleo, delimitando como as eucariontes, tá? Pode ser autótrofas, né, que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, ou heterótrofas, que precisam de outros seres para sobreviverem, para se alimentar. Elas podem formar colônias, né? Muitas formar tipo uma comunidade onde se vivem num certo local. São microscópicas, que não são vistas a olho nu. São encontradas no solo, no ar, na água e em nossos organismos, tá certo? Então aqui nós temos a estrutura de uma bactéria, né? Ela tem um flagelo, que é para a sua locomoção. Tem um DNA em nucleoide, que é dissolvido dentro do citoplasma, quando a gente pode ver. Tem uma membrana plasmática, né? Tem fibrias, que são esses fiozinhos para capturar alimento, tá certo? Aí tem a cápsula que envolve, né? Tem a camada externa, que é a parede celular, e a camada de pseudoglucano, tá certo? Então agora a gente entra na classificação. Por quê? Porque existem vários tipos, né, de bactérias. Aí a gente vai, a partir da forma que apresenta, recebe o nome especiais, tá certo? E que podem viver em comunidade. Por isso que a gente disse que elas podem viver e a partir disso é que vão receber diferentes nomes, tá? Então nós temos os cocos, que tem o formato de esferas, né? Aí nós temos aí vários tipos, né, diferentes. A gente vê chama cocos, dois dipocose, e assim sucessivamente recebe vários nomes por conta da sua aglomeração, da sua vivência em comunidade. Nós temos os bacilos, né, que tem o formato de bastonete, né? Nós temos o bacillus, o diplobacillus e o streptobacilli. Aí nós temos os vibrios, né, que tem o formato de vírgula. Tem tanto ele com flagelo como ele com cílios para ajudar na sua locomoção. E tem os espirilus, que tem o formato de espiral. Tipo o arame do caderno que a gente utiliza, daquele jeito, tá certo? Em forma de espiral. Então, como é que acontece a reprodução das bactérias? Elas se reproduzem rapidamente, porque elas têm um curto período de vida. Por isso que elas precisam se reproduzir bastante rápido para se prolongar, para ter uma descendência maior. Então, grandes descendentes em horas, né? A gente vai ver que é um número exorbitante de bactérias num certo curto período de tempo. A maioria apresenta reprodução assexuada por divisão simples, que a gente vai ver como é que acontece essa divisão simples. E em boas condições pode duplicar-se a cada 20 minutos. E em 24 horas aparecem 5 sextilhões de novas bactérias. Então é muita bactéria mesmo. Então como é que acontece a reprodução das bactérias? Primeiro, né, nós temos bipatização simples, né, que nós temos a duplicação do DNA, ou seja, ele se duplifica para quando acontecer a divisão se tornar duas novas células com DNA nas duas, ou seja, uma se torna duas células e essas duas vão se tornar em quatro, essas quatro em 8, 4, 16, 16, 32, 32, 64 e assim sucessivamente. Aí nós temos as bactérias do bem. A primeira delas é a Lactobacillus, que são bactérias geralmente benéficas. Eles convertem
lactose e outros açúcares simples em ácido lático, o que é essencial para a flora intestinal. Então, essa bactéria ela é benéfica para nós. Aí tem os Streptococcus, né, que são bactérias gram-positivas que têm o formato de cocos, na maioria das vezes inofensivas aos homens. Então, essas bactérias elas são fermentadores de lactose e produtos de alimentos, como queijo, iogurte, vinho e entre outros alimentos. Aí também existe, né? Se existem as bactérias boas, existem as bactérias também que trazem doenças, as bactérias do mal. Que são algumas bactérias que podem provocar doenças no homem, plantas e em outros animais. Algumas doenças patogênicas nos seres humanos é a tuberculose, o tétano, a lepra, a sífilis, a cólera e a pneumonia, tá certo? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima semana. Tchau, tchau.